Vamos para mais um vídeo, Pastor Reginaldo, Palavra Cristocêntrica. Quero compartilhar com vocês mais esse vídeo acerca da Palavra de Deus. E eu quero dizer a vocês que a nossa função aqui é justamente discorrer a Palavra de Deus, né? Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, né? Dá aí o seu like, gostei, não gostei, não tem problema. O importante é que os vídeos sejam alcançados a mais pessoas. Com isso, o YouTube entende que as pessoas estão vendo e ser alcançado a mais pessoas, porque a nossa função justamente, nada mais do que isso, é levar a palavra de Deus. Então nós vamos discorrer mais um texto da palavra de Deus que se encontra aqui em Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então, como sempre, como é de praxe, os escritores ou os apóstolos, os escritores da Bíblia Sagrada, eles também usavam como base para o encorajamento dos seus ouvintes a palavra de Deus. Podemos ver que o escritor dessa carta aos Hebreus, ele está tomando como base a história de um vencedor do Antigo Testamento, que está lá em Gênesis, no capítulo 12. Ele está falando de Abraão. Abraão foi um homem de Deus vencedor. Teve uma trajetória relevante na Bíblia Sagrada, ou que a Bíblia Sagrada relata para nós, Então, para tanto, a nossa função deve ser essa: nos espelhar em pessoas vencedoras, pessoas que vão para frente, não para trás, pessoas otimistas, E ele toma como base justamente a história de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, da cidade de Ur dos Caldeus, com 75 anos de idade. E o Senhor lhe fez uma promessa e diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão obedeceu à voz do Senhor. E ele sai da sua terra e vai para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para ele. Isso chama caminhada de fé, obediência e fé. E aí ele sai da sua terra, vai em direção à terra que o Senhor havia de mostrar, Mas o Senhor havia feito uma promessa, que ele, obedecendo ao Senhor, o Senhor iria fazer dele uma grande nação. Tem um porém: a esposa de Abraão era estéril, a Sara era estéril. Como e com a mulher estéril vai dar à luz? Mas eu quero dizer o seguinte, que quando Deus faz a promessa a alguém, quando Deus faz a promessa a alguém, presta atenção, quando Deus faz promessas a alguém, ele chama à existência aquilo que não existe. Tá para existir, se é que eu posso usar essa expressão, tá para existir algo impossível para Deus. É impossível a nós, mas para Deus nada é impossível. Então, para tanto, não importa a situação que você está passando, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, se você acreditar nesse Deus, se você acredita que Deus te fez essa promessa, ela vai ser concretizada na tua vida. Tenha fé, tenha certeza, seja perseverante, não desista, não desfaleça, não desanime. Como que o senhor pode afirmar isso, pastor Reginaldo? Eu tenho base bíblica, eu tenho experiência própria de promessas de Deus na minha vida, e eu tenho base bíblica. Como base, o escritor aos Hebreus chama a atenção dos seus ouvintes para a história de Abraão. E ele dá aqui uma exortação seguinte, para que vocês não façais negligentes, mas sejais imitadores. Imitar quem? Imitar Abraão, imitar um homem de fé, imitar uma pessoa vencedora, vitoriosa. Imitar. Não é ser igual, imitar. Sabe? Acreditar no mesmo Deus que ele acreditou. Confirmar, confiar, descansar no mesmo Deus que ele acreditou. Porque eu quero lembrar-vos que o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O nosso Deus não tem sombra de variação. O homem muda. As coisas aqui na terra mudam, mas o nosso Deus permanece eternamente. Todas as coisas estão sob o teu controle. Deus é imutável. Deus é eterno. E suas promessas, para tanto,
são promessas que ele cumpre. Então ele chama a atenção o seguinte: quando se trata de humanos que têm os seus altos e baixos, como nós, ele chama a atenção o seguinte, né? Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé, ela faz o invisível. Quando alguém diz não vai dar certo, não tem como, não adianta, não vai abrir a porta, através da tua fé, você vê além da muralha, porque você está focado no autor e consumador da fé, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que pode todas as coisas. Então, quem tem fé, ele vai avante, ele vai à frente, e as coisas acontecem, porque quem faz acontecer é o nosso Deus. E ele diz que pela fé e paciência. O que é paciência? Uma das traduções da palavra paciência é suportar. O que é paciência? Suportar. Suportar as agruras, suportar as afrontas, suportar as lutas e até os dissabores, mas crendo, sem baixar a cabeça, sem baixar a guarda, sem entregar os pontos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Abraão recebeu a promessa com 75 anos de idade. Com 99 anos de idade foi quando Deus cumpriu a promessa na vida dele. Tá? 99 para 100 anos. Podemos dizer 25 anos. Quanto tempo tem que Deus fez a promessa na tua vida? Tenha paciência. Espera. Tá? Espera. Vai se cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus é fiel e é suficientemente poderoso para fazer acontecer na tua vida. Porque Ele é fiel e poderoso para fazer acontecer na tua vida. Então, pela fé e paciência herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Se você observar o capítulo 22 de Gênesis, você vai ver que o Deus do céu, né, ele fez uma avaliação, ao meu ver, estou fazendo aqui uma conjectura, né? No céu, na terra, não tem ninguém para poder. Porque o homem, quando ele quer fazer uma proposta, ele quer que a pessoa crê, eu vou jurar por tal, vou no nome de tal, né? Então Deus fez uma avaliação, ele jurou por si próprio, visto que ele olhou no céu, na terra e em todo o universo, não tem ninguém para chegar nem perto do tamanho, do poderio do nosso Deus. Ele jurou por si mesmo que ele cumpriria a promessa na vida de Abraão. Isso logo após ele ter feito mais uma proposta a Abraão, para Abraão levar o seu filho ao Monte Moriá, a uma das montanhas Moriá, para sacrificar ali o seu filho. Mais um teste a Abraão. Abraão obedeceu. E Abraão, como homem de fé, ele tinha convicção, se fosse necessário. É claro que Deus não aceita sacrifício humano. Mas se fosse necessário ele executar o filho para obedecer a Deus, se você ler em Hebreus, capítulo 11, versículo 16, por ele afora, se não foge a memória, eu sei que é o capítulo 11, você vai ver que Abraão subiu ao monte para sacrificar o filho com convicção que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar o teu filho. Porque Deus tinha feito a promessa e quando Deus faz a promessa, Ele cumpre. Então tenha paciência, tenha paz, descansa no Senhor, porque vai chegar nas suas mãos, as portas vai abrir, o milagre vai acontecer, vai chegar a tua hora, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome do Senhor.